Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente falar um pouco sobre requisição assíncrona. Antes de eu continuar aqui com o PowerPoint, vou mostrar para vocês aqui uma aplicação que trabalha, com requisição assíncrona, e aqui nós fazemos uso junto com o Ajax, que eu vou falar um pouco aqui nesses slides, tá? O objetivo aqui desse vídeo não é a gente explicar o código, não é a gente desenvolver aqui esse exemplo, tá? O objetivo é só a gente fazer uma introdução sobre alguns conceitos sobre requisição assíncrona, Ajax e até mesmo o JSON. Eu estou mostrando aqui essa aplicação para vocês, que quando eu carrego, ela abre aqui desta forma, e quando eu clico aqui no carregar dados, ele exibe aqui para a gente uma lista, seria aqui uma lista de alunos com o ID, o nome e a idade, tá? Parece uma coisa bem simplesinha, e na verdade, mas aqui nós estamos usando alguns conceitos de requisição assíncrona, tá? Nesse primeiro arquivo aqui, ó, eu tenho um código HTML, e dentro aqui desse código HTML eu tenho a chamada aqui para um evento com um clique, que chama aqui uma função carregar dados. Essa função carregar dados, ela vem, de um arquivo JavaScript chamado script.js, que é esse outro arquivo aqui. Esse arquivo aqui, ele contém esse código, que parece muito estranho quando a gente o visualiza pela primeira vez, mas aqui nós já estamos fazendo uso do que? De Ajax, de Ajax com uma requisição assíncrona, tá? Eu resolvi mostrar esse código aqui para vocês, porque nós temos aqui, ó, um objeto XML HTTP request. Quando a gente vai trabalhar com o Ajax, a gente precisa desse carinha aqui, tá? Além desse carinha aqui, é importante vocês visualizarem aqui nesse código, ó, esse read state, que tem aqui o valor 4, e esse status aqui, ó, que tem o valor 200, né? O que vem a ser isso? Eu vou explicar isso para vocês, mas o que esse código aqui faz, resumindo? Quando a gente clica aqui no botão carregar dados, ele chama a função carregar dados, que é uma função que nós temos aqui. Essa função carregar dados trabalha com JavaScript, usando aí a tecnologia Ajax, tá? E aí essa função aqui, o que ela faz para a gente? Ela carrega um arquivo do tipo JSON, tá? O que seria um arquivo aqui do tipo JSON? Esse aqui é um exemplo. Então, nós temos aqui nesse exemplo, o uso da tecnologia Ajax, junto com um arquivo que traz um JSON para a gente, que é uma lista aqui de conteúdo, um acesso a vários dados aqui de uma determinada tabela do banco ou de uma consulta específica aqui do banco. Tá? Aqui eu fiz tudo manualmente, mas apenas nesse exemplo aqui nós temos um arquivo que seria aqui, entre aspas, o nosso banco de dados, tá? Um HTML que chama uma função JavaScript, e o JavaScript executa aqui para a gente esse arquivo JSON, tá bom? Isso aqui é só para mostrar para vocês. E tudo isso, o que ele faz? Quando a gente abre aqui essa página e clicamos no botão carregar dados, ele traz para a gente o arquivo JSON, que é o que nós temos aqui, tá bom? Bom, voltando aqui para o nosso slide, agora dá para a gente fazer uma conceituação com vocês, já visualizando algumas coisas. Primeira coisa, para a gente tratar dessa pequena aplicação que eu mostrei para vocês, a gente precisa aqui de requisição assíncrona, precisamos aqui do Ajax e de um padrão de transferência de informações, tá? Nós temos dois padrões de transferência aqui que são muito comuns hoje em dia. O primeiro aqui é o XML e o segundo aqui, que é o que eu vou abordar nesse vídeo um pouco, mais a parte conceitual, é o JSON. Então vamos lá. Quando a gente fala de requisição, ao digitarmos uma URL e darmos Enter, nós estamos fazendo uma requisição, tá? Então eu digito lá a URL do Enter, ele vai conectar com o servidor, e se estiver tudo ok, ele vai dar uma resposta para a gente carregando a nossa página. Esse é um exemplo de uma requisição. Nós estamos muito acostumados a trabalhar com dois tipos,
de requisição, na verdade com dois métodos de requisição, que é o método GET e o método POST, né? É muito comum quando a gente precisa fazer uma manipulação com um formulário, por exemplo. Falando de requisições aqui, nós temos dois tipos. A síncrona, que é a mais comum, né? Que é a que praticamente vocês usaram até o presente momento, que é quando, um exemplo, eu preencho lá um formulário de contato, né? Preencho os dados de um formulário de contato e clico lá no botão para enviar. Isso é uma requisição. Eu vou fazer uma requisição no servidor para ele poder salvar no meu banco de dados, por exemplo, né? Para ele poder enviar para um e-mail ou para ele poder fazer alguma verificação. Quando a gente trabalha com uma requisição síncrona, o que vai acontecer? O fato de eu preencher os dados e clicar no botão enviar, ele vai processar toda essa requisição, certo? E quando terminar, aí a gente vai ter uma resposta e aí sim nós podemos fazer uma nova requisição. Ou seja, nós conseguimos trabalhar com uma requisição por vez, tá? Então as requisições novas só vão ser processadas à medida que a anterior for finalizada. Quando nós trabalhamos com uma aplicação web, né, essa não é a melhor forma, dependendo do que a gente precisa fazer. Por quê? Pode haver momentos que a gente precise fazer diversas solicitações, né, diversas requisições para um servidor. E aí, essa parte de eu esperar uma requisição terminar para poder fazer a outra, pode impactar no desempenho, tá? É por isso que ficou muito comum aí o uso de requisições assíncronas, né? Aqui eu coloquei uma definição que não existe sincronismo entre as requisições. Ó. Sendo assim, podemos enviar diversas requisições em paralelo. Ou seja, com uma requisição assíncrona, eu posso fazer várias requisições, várias solicitações. E eu só vou ter uma resposta, né, à medida que elas vão ficando prontas. Mas eu posso fazer várias requisições de uma vez. Isso é possível hoje graças ao uso do Ajax, né, que já é uma tecnologia antiga, tá? E aqui eu coloquei alguns conceitos para vocês referente ao Ajax. O que seria aí o tal do Ajax? Não é aquele produto de limpeza. Piadinha boa, né? Aqui eu coloquei primeiramente a definição de Ajax, né, que é Asynchronous JavaScript and XML, ou seja, já dá para perceber de cara que o Ajax ele não é uma linguagem de programação, tá? Ele é apenas uma combinação do uso de JavaScript e XML. Como o XML é um padrão de transferência de dados, né, para a gente transferir dados, o XML ele surgiu lá há alguns anos, né, já tem um tempo, ele é um pouco mais antigo. Embora a gente ainda o utilize, né, tem vários sistemas ainda que trabalham com XML, hoje é mais comum o pessoal, para trocar dados, utilizar o formato JSON, tá? A sigla ainda continua, né? O uso é a palavra, o termo Ajax ele ainda continua valendo, porém, né? Quando a gente vai fazer troca aí de dados, hoje nós usamos mais particularmente aí o JSON por ele ser mais leve, mas a gente comenta sobre ele daqui a pouco, tá? Para que vai servir o Ajax então? O Ajax, ó, ele permite, né, coloquei aqui uma definição, ó, ele permite que as páginas da web sejam atualizadas de forma assíncrona, trocando dados com o servidor da web nos bastidores. Isso significa que é possível atualizar partes de uma página da web sem recarregar a página inteira. Tá? Então, um poder, né, mesmo do Ajax é o seguinte: como a gente pode fazer várias requisições quando a gente trabalha de maneira assíncrona, a gente faz uma requisição, faz a segunda requisição, faz a terceira, só que só vai ser carregado uma parte específica da minha página. Porque se cada requisição que eu for fazer for carregar o meu site inteiro, né, nós teremos problemas de desempenho. Agora, óbvio, né, se eu estou fazendo só um teste na minha máquina, ou um usuário, apenas ou poucos usuários estão logados na aplicação, a gente não tem tanto problema de desempenho. Né? A gente consegue visualizar mesmo o poder do Ajax quando nós temos milhares, né, de usuários conectados, e aí sim, né, se a gente implementou direitinho aí o uso do Ajax, aí nós vamos ver que a página ela vai ficar bem mais rápida, né, e as requisições terão uma resposta
bem, né, bem rápida mesmo na questão de visualização, tá? Aqui, só para quem nunca visualizou aí um exemplo de Ajax, é o seguinte: imaginem que eu tenha 3 combo box, né? Ou 3 spinner, ou 3 select lá do HTML, que é o mesmo objeto, só estou citando em plataformas diferentes. Então imaginem que eu tenho aí 3 combo box. Imaginem que na primeira combo box eu quero escolher um país, certo? Na segunda combo box eu quero escolher os estados referentes àquele país. E na terceira combo box eu quero escolher as cidades referentes àquele estado de um determinado país. Se a gente não usar o Ajax, a gente vai ter um uso, né, de processamento aí, ou de requisições muito grande no nosso servidor, tá? Isso pode tornar o sistema muito lento. Ao aplicar Ajax, o que vai acontecer? Primeiramente, quando eu usar o Ajax aqui nesse exemplo, né, o restante do conteúdo da minha aplicação ele não vai ser atualizado, tá? Ele vai ficar lá do jeito que está, tá bom? Mas quando eu escolher um país, vai ser feita uma requisição no servidor, né, que ele vai me dar uma resposta trazendo todos os estados daquele país na segunda combo box. O fato de eu carregar só uma parte da página aí já me dá uma garantia de desempenho bem alta, né? Bem robusta, tá? Então, esse é um exemplo prático, né, de uma aplicação aí com Ajax, tá? Um outro exemplo é esse que nós acabamos de fazer, né, que é trazer lá um arquivo quase que instantaneamente aqui para a nossa página, sem carregar a nossa página inteira, tá? Aí a gente pode ter outros exemplos, né? Não sei se vocês já viram, isso com certeza a maioria já viu, quem tem Facebook, que quando carrega lá a sua timeline, né? O seu feed lá com as notícias lá que passam na sua linha do tempo, ela não carrega, por exemplo, 2.000 notícias lá para vocês lá no Facebook. Ela carrega uma quantidade X. À medida que vocês vão rolando a página, chega uma hora que ele carrega mais um pouco. E isso ele não faz com que carregue o nosso Facebook inteiro. Ele carrega só uma parte da nossa página, no caso aí do Facebook, tornando, né, o desempenho muito mais rápido, né? Ele fica muito mais rápido. E se eu tenho uma conexão que está ruim, por exemplo, quando eu estou na rua, né, e eu tento acessar o Facebook, minha conexão é um pouco mais lenta, a gente percebe que aparece lá um load, né, que ele está carregando aí. Por quê? Ele só é carregado de tempos em tempos, né, à medida que vocês rolam lá a sua timeline, tá? Então aqui são alguns exemplos do uso aí de Ajax, tá bom? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, o Ajax não é uma linguagem de programação, eu já comentei isso para vocês, tá? O Ajax ele apenas utiliza aí, né, um complemento com duas tecnologias, do JavaScript com o XML ou JavaScript com o JSON, que é o exemplo que eu mostrei aqui para vocês, tá? E o Ajax, né, ele apenas usa uma combinação do objeto XML HTTP Request, que é o objeto que eu mostrei para vocês lá no código, tá? Integrado ao navegador. Por quê? Uma vez que eu uso aqui o XML HTTP Request, eu consigo solicitar dados para um servidor, tá? Aqui eu coloquei o JavaScript HTML DOM, né? Para vocês saberem que a gente consegue fazer manipulações através aqui do JavaScript e carregar de uma maneira agradável aí o que a gente precisa na nossa página aí, através do JavaScript, tá? Esses conceitos, né, eu peguei desse link que eu coloquei aqui, né? Esse link está em inglês, mas vocês podem dar uma conferida lá e uma aprofundada maior também sobre isso. Aqui nesse slide eu coloquei algumas definições sobre o XML HTTP Request, né? Sobre o que ele é. Então vamos ver aqui, ó. O XML HTTP Request, ele é um objeto que define uma API com funcionalidades para scripts do lado cliente, para comunicação entre um cliente e um servidor. Então, quando a gente trabalha com Ajax, uma coisa que tem que ficar clara é que nós estamos trabalhando tanto do lado cliente, né, fazendo uma requisição para um servidor. Por isso, não sei se vocês observaram aqui, mas nessa aplicação, ó, eu estou usando o meu localhost, que é o meu servidor, tá?
o nome aqui de um projeto e aqui o nome o nome aqui de uma pasta, né? E aqui é o nome do meu projeto especificamente. Então, eu estou usando aqui o champ, né, para simular aqui um servidor no meu computador. Tá bom? Então, quando a gente vai trabalhar com Ajax, a gente tem que pensar nesses detalhes que a gente vai trabalhar com cliente e servidor. Dentro do XML HTTP Request, né, como ele é um objeto, nós vamos ter acesso aí a métodos e atributos, tá? Igual a gente já conhece aí na orientação a objetos, tá? Um desses atributos ou método aí é esse onReadStateChange, tá? Para que ele vai servir isso aqui, ó? É um manipulador de eventos que é chamado quando o evento readStateChange é disparado, ou seja, toda vez que a propriedade readState, né, isso já está pronto, é modificada, ele faz lá alguma alteração no nosso código, tá? Esse readState aqui é um outro atributo que ele contém o status do XML HTTP request. Isso aqui, ele traz para a gente sempre um número, né? E o status também, né? Que o status contém aqui o status do objeto XML HTTP request. Isso aqui ele traz números para a gente. Tá? Eu coloquei aqui alguns valores. Então, olha só. Quando nós fazemos uma solicitação, né, essa solicitação que a gente fez, ela traz alguns valores para nós, tá? Então, 0, essa solicitação não foi inicializada. 1, se a conexão com o servidor foi estabelecida. 2, se o pedido foi recebido e assim por diante. Para a gente, né, num caso de sucesso, o ideal é que a gente obtenha aqui, ó, esse item, esse valor 4, né, que o pedido foi concluído e a resposta está pronta, que é exatamente o que a gente tem aqui no nosso código, de exemplo, tá? Então, se o read state for igual a 4, ou seja, a resposta foi concluída, quer dizer que a gente pode fazer alguma coisa específica. E o outro, né, que é o status, tá? A gente já conhece alguns status, por exemplo, 404, quando a página ela não foi encontrada. Só que quando tudo está ok, o valor retornado é esse valor aqui 200, tá? Na verdade, aqui eu coloquei só alguns exemplos, né, de status. A gente tem uma lista completa aqui nesse link. Depois vale a pena vocês darem uma olhada, porque para fins específicos, né, vocês vão precisar aqui de outros valores para o status. No nosso exemplo, o status deve ser 200, ou seja, está tudo ok. Né? Foi tudo finalizado, tá? A requisição foi completa, né? Já temos uma resposta e está tudo ok. Se estiver tudo ok, aí sim ele vai disparar aqui alguma coisa, né? Que vai acontecer, que eu não vou explicar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, o JavaScript, né? Ele trabalha bastante com essa questão aqui do XML HTTP Request, tá? E dentro aqui do XML HTTP Request nós temos alguns atributos que nós vamos usar, por isso que eu os coloquei, tá? Esse HTML, né, eu coloquei ele aqui separado, porque ele é só uma propriedade que vai definir ou retornar um conteúdo HTML. A gente já fez aí algum vídeo, né, que eu demonstrei para vocês o uso desse inner HTML. Se vocês não se recordarem, né, por favor, assistam aí novamente esse vídeo, tá? Muito bem. E por fim, né, eu coloquei aqui um slide que fala um pouquinho sobre o nosso JSON, tá? O que seria aqui o JSON, né? Ele significa JavaScript Object Notation, tá? Então, é um objeto de notação aqui através do JavaScript. E para que ele vai servir, né? O que ele é de fato? Ele é um formato leve para a gente poder armazenar e poder o que? Transportar dados. Na verdade, ele em si só vai armazenar dados, tá? Aqui eu fiz de maneira manual, né? Eu criei aqui essa estrutura do zero, né? Que é uma estrutura que eu estou obedecendo aqui a sintaxe para o JSON, tá? Que a gente vai aprender como é que faz isso num outro vídeo. Mas esse JSON aqui poderia, por exemplo, vir de uma tabela do meu banco de dados via PHP. Né? Através do uso do PHP, eu consigo, eu tenho funções, né? Ou eu consigo fazer manualmente a criação de uma estrutura que retorne para a gente um arquivo JSON, tá? O que é esse arquivo JSON? Né? É um formato para a gente
armazenar dados, tá? Então, na prática, né, a gente vai pegar os dados que estão numa tabela do banco, nós vamos extrair para um arquivo aqui, gerando essa visualização, tá? Que tá no código, né? Depois a gente vai ver isso aqui no navegador, que fica bem diferente, tá bom? Aqui ele fala que é um formato leve, né? Mas isso aí é relativo, ele é leve se a gente comparar com o XML, tá? O XML ele tem uma estrutura bem maior, né? De comandos, né? O que faria com que esse mesmo exemplo que nós temos aqui fosse bem maior, né? Em termos de tamanho de arquivo, se fosse utilizado aqui o XML, tá? Mas depois a gente comenta sobre a parte aí de XML, faz uma comparação entre os dois, tá? Quando que o JSON ele é usado, né? Quando os dados são enviados de um servidor para uma página web. Então, eu tenho um servidor, eu quero trazer dados, a gente pode fazer aqui essa transferência dos dados usando aqui o formato, né? O padrão aqui, JSON, tá bom? Coloquei aqui uma referência de onde que eu tirei aqui esses conceitos, tá? Então, que são coisas, né, são conceitos que são muito importantes para vocês nesse momento, é entender o que é uma requisição assíncrona, o que seria aí o Ajax, né? E, pelo menos, entender um pouquinho sobre o padrão JSON, que serve aqui para a gente transferir dados, né, de uma forma bem mais leve aí, mas é uma forma que para muitos de vocês é nova, tá? Bom, galera, esse vídeo aqui eu acredito até que ficou extenso, né? Quando é um vídeo mais conceitual, acaba cansando um pouquinho. Por favor, voltem nos slides aí se ficou alguma coisa não muito clara, né? Copiem aqui esse conteúdo para um caderno de vocês, tá? Depois eu vou passar esse material, mas não na semana que eu passar esse vídeo para vocês. Mas é interessante que vocês estudem, né, e entendam aqui esses conceitos direitinho. Se não ficou alguma coisa muito clara, a gente conversa nas reuniões, tá? Mas dê uma pesquisada um pouco mais a fundo também sobre esses itens, porque eles serão cruciais aqui para a continuação do nosso conteúdo, tá? Um abraço aí, galera, e até a próxima.